Tex Encomendas. Precisa enviar uma encomenda para qualquer um desses 7 estados? Consulte a Tex Encomendas. Sua encomenda vai de ônibus que tem horário a cumprir e sua encomenda também. Com a Tex Encomendas, você sabe a hora que vai chegar. Tex Encomendas. Ligue 44-3221-1111. Com Tex é rapidinho, rapidinho. Praticidade, qualidade e muito sabor. A nova linha de petiscos da Canção Alimentos vem trazendo cortes especiais, práticos, saborosos e de fácil preparo, feitos para você e sua família se surpreenderem. Não deixe de saborear essa novidade. Canção Alimentos, tocando os corações através do sabor. Pessoal, aqui no campo é assim. Passamos a nossa vida lidando com o gado. Sabe o que engorda mesmo o rebanho? O Bovitan da Dispec do Brasil. Na minha fazenda eu confio no Bovitan da Dispec do Brasil para garantir um gado saudável. A Dispec do Brasil está há 40 anos caminhando ao lado dos criadores. 40 anos investindo em pesquisa e tecnologia para produzir os melhores produtos para a pecuária nacional. Eu uso e assino embaixo. Olá, a gente tem um projeto comemorativo dos 70 anos do Estádio Willie Davis e dos 50 anos do Ginásio de Esportes Chico Neto. O Willie Davis completa 70 anos em 2027 e o Chico Neto em 2026, 50 anos. E dentro desse projeto comemorativo, a gente vai buscar personagens que viveram naquela época de ouro do Estádio Willie Davis, não só de agora, mas dos anos 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020. E eu estou com um cara aqui, um jornalista maringaense, um amigo meu, jornalista de muitos anos aqui da cidade de Maringá, e que viveu aqueles momentos no Estádio Willie Davis, aqueles momentos de glória. Ele é um cara privilegiado. Eu estou falando do meu amigo Messias Mendes, que está na redação do Jornal do Povo e que gentilmente abriu um espaço na sua agenda para falar comigo, para falar com a gente sobre aquele Grêmio Esportivo Maringá. Messias, tudo bem? Muito obrigado por você aceitar conceder essa entrevista aqui para a gente, para os amigos do Museu Esportivo. A honra é toda minha, né, pelo convite, né? Não é qualquer um que é convidado pelo De Paulo, né, para fazer uma conversa desse nível, né? Ainda mais falar do estádio Willie Davis, né? Lembrar o velho Grêmio, aquele Grêmio Esportivo, né? Que eu sempre faço a ressalva, né? Que o Grêmio Esportivo era um, o Grêmio de Esportes é outro. Aquele Grêmio Exato. Esportivo, esse sim, ficou na história de Maringá como bicampeão do Paraná, tricampeão do Norte e que jogou muita bola, né? E campeão do Robertinho, né? Antigo Robertinho, né? Que era a série B do Campeonato Brasileiro de hoje. Exatamente isso. Ô, Messias, naquela época você era um garoto, né? Quantos anos você tinha quando você começou a acompanhar? O Grêmio é fundado em 1961. Em 1962 ele disputa o primeiro campeonato, o segundo, o Paranaense, ele já é campeão. Você tinha quantos anos naquela época? Como é que era a vida do Messias em Maringá? 13 para 14 anos, né? Final de 63, início de 64, eu engraxava aqui no centro e comecei a engraxar o sapato dos jogadores daquele Grêmio, Zé Garoto, Ribeirinha, Vanderlei. Aí, graças a Deus, está vivo aí com saúde, talvez até ele não lembre, mas eu fazia isso. Quando eles moravam ali na República do Seu Teodósio, na Neo Martins. Então, já nessa época, eu comecei a acompanhar o Grêmio, os jogos do Grêmio Esportivo, né? A gente ia para o estádio aos domingos, passava ali pela linha do trem, entre os vagões, né? E para ir, e normalmente, como eu era moleque na época, o moleque não pagava, né? Depois de uma certa época, a gente está ficando um pouco de maior, embora do tamanho nem tanto, né? Aí o que a gente fazia, né? Pulava a cerca, né? Do estádio, né? Para assistir os jogos, né? O Messias, o estádio Willie Davis da época sua era de madeira, né? Não, as arquibancadas, não tinha arquibancada coberta. Ali onde é a arquibancada coberta hoje era eucalipto, né? Tinha o eucalipto e do lado de cima tinha as arquibancadas, mas era no terrão mesmo, né? E depois chumbaram umas madeiras ali no
no terrão, né? Depois, de muito tempo depois, é que veio a arquibancada cimentada, né? E muito tempo depois é que foi feita a arquibancada coberta, aí derrubaram os eucaliptos, né? Na época, por exemplo, que o Santos veio jogar aqui naquele 11-1, não tinha 65. 65, não tinha arquibancada coberta. Eu, por exemplo, e vários moleques que estavam assistindo aquele jogo em cima das caçambas da prefeitura, que estavam encostadas do lado ali onde hoje é a arquibancada coberta, ali tinha até uns tocos de eucalipto que eles não tinham arrancado tudo ainda, a gente ficou em cima daquelas caçambas assistindo o jogo e vendo o Pelé jogar e via de pertinho, né? Ele ficava ali perto do gramado, a gente assistia dali o jogo, né? Aí que eu me lembro, né? Não sei se a memória às vezes falha, mas eu me lembro que terminou 3-0 para o Santos, e no segundo tempo entrou só os reservas, né? Aí meteram 8, né? E o Grêmio fez um através do Edgar Belisário, grande Edgar. Agora, já que nós estamos falando desse jogo dos 11-1, que ficou para a história, todo mundo fala desse jogo direto, e você assistiu esse jogo, você é um dos privilegiados, né? Porque todo mundo assistiu agora, né? Todo mundo fala que esteve no Willie Davis, mas você esteve lá. Como é que era a atmosfera para aquele jogo? Estava vindo um time com jogadores consagrados para jogar contra o Grêmio, que já era tricampeão do Norte. Como é que foi a movimentação na cidade, a imprensa? Como é que se comentava daquele jogo ali? Bom, primeiro que foi uma festa, né? Quando a delegação do Santos chegou e se hospedou ali no Bandeirantes Hotel, houve uma verdadeira multidão em frente ao hotel ali para ver os jogadores do Santos, principalmente ele, né? O Rei Pelé, né? E aí muita gente, teve gente que passou a noite ali para ver, né? E depois, Olha, no dia seguinte, o estádio lotou de uma maneira que nunca antes vista, né? Para ver, tinha gente, como diria você antigamente, saindo pelo ladrão, né? E aí, rapaz, era muita gente. Mas era um jogo amistoso, né? Era festa. E havia naquele jogo uma recomendação para a zaga do Grêmio, principalmente para o Pinduca, né? Que quase não batia, né? Jogava manso e tal. E era para o Pinduca não bater no Pelé, porque o Pelé ia disputar a Copa de 66 na Inglaterra, né? Que o Pelé não podia se machucar, né? Então a orientação era para não bater. Aí o Pelé ficou na beirada do campo ali, quase sem jogar, de uma certa maneira, num certo momento, começaram a vaiar, acho que foi de frustração mesmo, né? Porque ele pouco pegava na bola, aí ele pegou a bola, fez um salseiro lá e fez 1-0, não sei se foi o primeiro ou se foi o segundo gol. Aí no segundo tempo ele saiu, né? Como quase todo o time do Santos da época saiu, entre os reservas. Se eu bem me lembro, na época era Pelé, era Picolé, Negreiros, acho que Clodoaldo, era uma molecada, né? E aí essa molecada, no Clodoaldo eu não era, lembro se estava nessa época, não, né? não Acho estava. que não era ainda. Era o Zito, o Coutinho, Isso, o Pepe. titular, né? Estou dizendo os reservas depois, né? Tinha o reserva Toninho Guerreiro. Toninho Guerreiro entrou, Abel depois Toninho, entrou, sim. Mas aí Rossi. os reservas bagunçaram, né? Bagunçaram o Corinthians, aí fizeram 8, né? Mas A foi uma partir, festa, ninguém se sentiu humilhado com aquele resultado, não, porque foi uma festa, né? E agora, já foi uma você, festa, um prêmio, uma glória, né? Para o pessoal ter visto o Pelé ao vivo jogar, né? você é Santista, você já era Santista naquela época ou você se tornou Santista depois daquele 11-1? Não, eu já era santista antes, porque eu sempre ouvia os jogos do Campeonato Paulista pelo rádio, com narrações de Fiore Giliotti, Pedro Luiz, Zé Italiano, Haroldo Fernandes, essa turma. E aí eu ouvia quase todos os jogos do Santos, eu ouvia pelo rádio, né? E aí aquela fama do Pelé, né, que já corria para o Brasil inteiro, não dava outra, né? Acabei virando santista. Na minha época dizia que a gente não era santista, era pelezista, né? Eu sou da geração pelezista, né? Agora, você começou na imprensa, você começou bem novo também na imprensa, né, Messias? Quantos anos você tinha? Na verdade, eu comecei na imprensa porque quando eu engraxava na República do seu Teodósio, jogador do Grêmio, no mesmo prédio funcionava a Transpress, que era uma agência de notícias. Porque nessa época, a Maringá tinha 4 emissoras de rádio, né? Era Cultura, todas a AM, não existia FM, era Cultura, Difusora, Atalaia e a Rádio Jornal. No E, jornal. por lei, essas rádios eram obrigadas a apresentar o noticiário de hora em hora. E eles não tinham departamento de jornalismo, né? E as notícias nacionais e internacionais eram produzidas por uma agência, era terceirizado. E os dois jornais diários, que eram o Jornal, que hoje é o Jornal do Povo, e a Folha do Norte, também não tinha, fazia o noticiário local e contratava essa agência para publicar no dia seguinte os noticiários nacional e internacional e, eventualmente, até estadual, que era feito através de rádio escuta.
E aí a dona Geni, né, que era a dona da agência, fazia aquele papel carbono, né? E eu engraxando um dia o sapato, ela perguntou se eu engraxava sapato de mulher, eu falei, claro. Ela desceu um guarda-roupa inteiro de sapato, fiquei 3 dias engraxando sapato. Aí eu terminei, ela perguntou para mim, você quer trabalhar comigo? Eu falei, mas era tudo que eu queria, largar a caixa, né? Aí eu falei, quanto você quer ganhar? Eu nem lembro, mas acho que eu falei 3 contos de réis, né? Ela falou, eu te pago 5. Aí não precisa dizer mais nada, né? E aí eu comecei lá entregando os noticiários, eu levava de hora em hora nas rádios, e no final do dia eu levava no jornal e na Folha do Norte o pacote, né? Pacote de notícias. E você tinha E aí quantos anos? eu tinha em torno de 15 anos, né? 14 para 15 15 anos. anos. E aí nessa época eu acabei ficando muito conhecido nas redações, principalmente da Folha do Norte. Aí quando a Transpress fechou, e houve uma época que a Transpress chegou a se mudar de lá para a Rádio Cultura, aqui no fundo da Rádio Cultura, aqui, que era na Erval, né? E aí eu comecei a trabalhar ali, fiquei muito amigo do pessoal do rádio e tal, e aos domingos, então, eu era um espectador fiel dos programas todos que tinha de auditório ali, desde o Clube da Tia Sônia, né? Ali de manhã, depois à tarde sertaneja à tarde, e à noite Maringá se diverte, que era apresentado pelo Inho Juca, que se alternava com o Coronel do Rancho, né? E aí eu vi duplas famosas ensaiando no fundo da Rádio Cultura, como tinha o Carreiro Pardinho, o próprio Nick O Clube do Caçula. o Clube do Caçula da Tia Sônia, né? Que era a Xuxa da época, né? Ô, Messias, agora a gente voltando lá, antes eu atravessei. Eu queria Ah, saber do garoto Messias acompanhando o time do Grêmio Esportivo Maringá, o engraxate dos jogadores, né? Como é que era um garoto acompanhar jogos de um timaço daquele? Eu fico imaginando assim a alegria de um garoto quando tinha um jogo ir lá assistir e ver os ídolos, né? Porque você transformou esses jogadores em ídolos. Se o maringaense tinha como ídolos, imagina um garoto, né? Um garoto como na, você, assim, como é que fica na, essa emoção, né? na verdade, nessa primeira etapa de engraxate, eu ia no estádio, ficava lá no meio da galera, ficava por ali e tal. Mas depois, quando a Transpress foi para a Rádio Cultura, e aí eu fiquei muito, muito chegado do pessoal, principalmente da área técnica, e aí um dia o Loreto, eu nem sei se está vivo ainda, faz muitos anos que eu não vejo, aí o Loreto, que era o técnico que viajava com o Puca e Ademar Schiavone para transmitir os jogos, e aqui no estádio também, ele chegou para o Ademar Schiavone, que era o gerente da rádio, e falou, olha, eu preciso de alguém para ajudar eu a carregar fio e microfone, né? E aí o Schiavone falou assim, aquele garoto lá da Transpress, por que você não convida ele? Aí ele foi, me convidou, era tudo que eu queria. E a partir daí eu comecei a viajar com o Puca e com o Schiavone para transmitir os jogos do Grêmio na região, ia para Londrina, para Olha, Carana, para Nélio, para Cambará, e eu assistia de dentro do estádio, porque eu ajudava a puxar o fio dos fios, né? E segurar os microfones, né? E a partir daí eu comecei a assistir todos os jogos do Grêmio dentro do estádio, às vezes até atrás do gol, né? Então aí a emoção você nem imagina, né? E aí eu virei um espectador privilegiado dos jogos do Grêmio, né? E era difícil do jogo que eu não estava, eu assistia quase tudo, do Campeonato Paranaense, principalmente, né? E de vez em quando tinha uns quebra-pau, né? Como teve uma vez no Cambará. eu ia te perguntar isso. Eu ia te perguntar qual o jogo que você lembra bem, que você assistiu no Willie Davis, assim, que te marcou, além do próprio jogo do Santos. Você assistiu da União Soviética também? Os Eu 3-2? assistia da União Soviética só, mas só que da União Soviética eu não estava dentro do estádio, né? Eu já não era, eu já não, ainda não estava nessa fase de viajar com a equipe, né? Eu assisti da galera mesmo, né? Agora um jogo que eu nunca esqueço que assisti dentro do estádio, que eu já trabalhava na rádio, foi a estreia do Roderlei no Coritiba, a inauguração dos refletores do estádio de Davis, né? O resultado eu não lembro, mas o que eu me lembro é que o Roderlei estreando pelo Curitiba, ele, no meio de campo, rapaz, ele deu um petardo no gol do Grêmio, balançou a trave, que todo mundo que estava atrás do gol, inclusive eu, saiu quase correndo, assim, para cair a trave em cima de todo mundo, né? Eu não sei se o Roderlei lembra disso hoje, mas eu me lembro como se fosse agora, né? Essa cena, porque eu estava lá, como diz assim, como diria meninos eu vi, quer dizer, então eu estava atrás do gol nessa cena. E o outro jogo foi esse de Cambará, isso já foi um pouco antes, né? Foi, foi um pouco antes, pelo Campeonato Paranaense, numa tarde, né? O estádio do Cambará estava, inclusive, em reforma, e aí o Grêmio começou a dar um chulé no Cambará, né? E quase já no metade do segundo tempo, acho que já estava 3-1, e o Grêmio dando um show de bola, aí um lateral do Cambará chamava Chuvisco,
resolveu pegar o Danúbio, né? Acho que é lateral direito, o Danúbio é lateral esquerdo. Resolveu dar uma sarrafada no Danúbio, carequinha, jogava muito, ponta esquerda, e aí o pau comeu, né? E aí a torcida começou a jogar pau no meio do campo e tal, e o trio de arbitragem, o juiz chamava Jacó Leandro, né? Quase 2 metros de altura. Aí eles começaram a jogar pedra no juiz, e o juiz entrou no vestiário, né? Com as bandeirinhas, tem os caras com guarda-chuva, que estava formando tempo de chuva, cutucando a entrada do juiz ali. E eu, assustado também, entrei atrás do trio de arbitragem, cheguei lá, os caras estavam com vela acesa lá no vestiário e tudo. E o Puca, surpreendentemente, continuou na beira do vestiário, porque não conseguiu achar a cabine, e ficava metendo a boca na torcida, chamava os caras de índios, os caras jogando pau, e o Puca não estava nem aí. Rapaz, que coragem que tinha aquele homem, viu? Agora, Além de ser um grande narrador, né? Sim, era um grande narrador, um grande comentarista, um grande radialista. Eu tive o privilégio de conhecer o Puca, de conversar muito com o Puca. Agora, eu queria saber de você, a opinião sua com relação a Antônio Paulo Puca como profissional da imprensa, como até era um torcedor também. Como é que você coloca o Antônio Paulo Puca na história do futebol profissional de Maringá, Messias? Um grande narrador, um grande comentarista, como você diz, mas muito polêmico, né? Ele teve uma polêmica com o Joy Silva, que ele era da Rádio Cultura e o Joy da Difusora, inclusive um dos donos, e os dois brigavam muito porque o Puca criticava demais a diretoria do Grêmio, e o Joy ia defender. E de vez em quando eles tinham nos comentários, do Joy era um pouco antes, né? Acho que era 11h30, aí começava a chamar ele, inclusive aplicou o Puca de corvo, nem lembro, e porque diz que ele ficava igual querendo enterrar o Grêmio, né? E os dois, rapaz, protagonizaram uma briga no ar, assim, que é coisa impressionante, inesquecível até. E o Puca respondia, né? Mas eram os dois de bom nível, né? Os comentários do Puca, eles se agrediam assim, mas assim, num alto nível, né? Os comentários muito bem amarrados, né? E o Joy também era uma fera, o Joy era comentarista, né? E então, o que eu me lembro disso, e o Puca era muito polêmico, né? Mas como narrador não tinha para ninguém. Houve até uma época que o Screte do rádio veio jogar aqui em Maringá, que estava o Fiore Giliotti, Enio Rodrigues, aquelas feras todas, Maltone, aqueles caras tudo da Band, e eles vieram aqui e numa reunião, numa festa que fizeram aqui na Rádio Cultura, que eu inclusive estava presente, eles convidaram o Puca para ir para Bandeirantes. E o Puca recusou terminantemente que ele não sairia de Maringá de jeito nenhum. E eu lembro que o Fiore até insistiu para ele ir, queria que ele fosse narrador da Rádio Bandeirantes, e ele nunca quis sair de Maringá. Essa é uma passagem que eu acho que pouca gente sabe, mas eu sei porque eu estava presente, né? Então, eu sou, como diria o filósofo amigo aqui, Cláudio Viola, sou testemunho ocular da história, né? Ô, Messias, e qual que é o relacionamento, era o relacionamento dos jogadores, da diretoria, dos jogadores com a imprensa? Bem diferente de hoje. Hoje está tudo muito organizadinho e tal, mas antes a coisa era meio solta, né? O relacionamento era muito bom, principalmente com os repórteres, né? Repórteres, fotógrafos, repórter de jornal, fotógrafos, repórteres de pista. Os narradores eram um pouco distantes, né? Não tinha muita proximidade, né? E o relacionamento próximo dos narradores, no caso do Cuco, do próprio Joy, do próprio Lindolfo Luiz, que era também comentarista, era mais com as diretorias do clube, né, do Grêmio, quando tinha reunião, porque de vez em quando o Grêmio passava por muita crise financeira, eles tinham que fazer livro ouro, e aí, nessa hora, aquilo que nos une, né, todos se uniu para fazer campanha, fazer um livro ouro para arrecadar dinheiro para o Grêmio, né, porque era o grande representante da cidade e tal. Então, era muito comum naquela época fazer o livro ouro. Eu lembro disso, o prefeito João Paulino, na época, ligava para os empresários, contribui com o Grêmio. Porque naquela época não tinha esses patrocínios que tinha hoje, né? Os clubes viviam da renda, né? Do borderô e dessas campanhas de arrecadação através do tal do Livro Ouro, que ficou muito famoso em Maringá. E os empresários contribuíam, né? E graças a isso o Grêmio foi o que foi. Agora, Messias, uma cidade igual Maringá, pujante, em desenvolvimento, cidade jovem, que atraía muita gente, um time de futebol que realmente campeão, tricampeão do Norte, campeão do Robertinho, e que tinha o apoio de empresários e do poder público. O time durou 10 anos apenas. Como é que você explica isso? É porque aí o poder público retira o apoio, o time não funciona mais? A que se deve um time tão bom, um clube não conseguir se manter por mais de 10 anos?
que aconteceu? Não consegui, porque hoje é diferente. Os times não eram como empresas funcionam hoje, com empresas, com patrocínio. Então, as arrecadações eram assim, né? Era o borderô, mas nem todos os jogos eram aqui, né? Eram jogos fora, e nem sempre também não dava para estar fazendo ouro permanentemente, né? Sempre que tinha uma necessidade, uma campanha, às vezes precisava contratar um jogador, tinha algum evento diferente, aí eles faziam o livro ouro, né? Mas aí entra aquela questão gerencial, administrativa também, né? E o clube ficou com dívidas monstruosas, inclusive com o antigo INPS, né? Que não conseguia pagar e foi indo, se dissolveu por causa de dívida, né? Decorrente exatamente de má gestão, né? Porque outros times paranaenses que viviam na mesma situação, com a mesma fonte de arrecadação, como é o caso do Curitiba, do Atlético, né? E do próprio Londrina, sobreviveram, né? Então é a questão de gestão mesmo, né? E a partir do momento em que o Grêmio saiu da mão de profissionais como era o Navarro Mansur, por exemplo, que foi presidente e segurou o Grêmio à unha, inclusive com arrecadação, liderando e tal, e administrando e contratando jogador, porque ele sabia, entendia do riscado, aí outros começaram a entrar, empresários bem intencionados e tal, mas que não tinham a vivência do futebol, por exemplo, que o Navarro tinha, né? Tanto é que acabaram trazendo o Navarro de volta para ser coordenador e tal, mas não era a mesma coisa. Mas acho que essa época do Grêmio passou, né? Foi uma época de ouro, né? E depois vieram os outros times, tentou surgir depois, acho que o MAC, né, que surgiu. Aí depois veio O o Grêmio. MEC, o MAC. Depois veio o Grêmio de Esportes, que foi criado pelo Apucarana, que começou a jogar lá em Marialva, né? E o futebol de Maringá está assim. Hoje, felizmente, parece que está voltando com um time, pelo menos razoável, né? Que está representando bem a cidade. Mas igual aquele Grêmio no auge mesmo, que teve grandes jogadores, como, por exemplo, o próprio Roderlei, que era um cracaço de bola, Haroldo Jarra. Haroldo Jarra era um cara, meia, que botava a bola onde queria, me lembrava muito o Gerson, o Macário, que era um volante clássico, né? Eu tenho até uma foto aqui, quando o Zuring veio aqui no museu, junto com o Vanderlei. Essa foto, eu Essa vi foto esse Grêmio, eu vi esse Grêmio com essa camisa várias vezes jogando, né? Tá ali, ó, Walter Prado, Luiz Roberto aqui na esquerda, o Edgar, Danúbio, carequinha, que eu falei de você ainda há pouco, né? Aí na lateral direita, lá na ponta, tá o Nilo, tá o Macário, tá o Pinduca, tá o Edson Faria, tá o Roderlei e o Maurício. É isso aí. Você E o coloca Zuring, esse... o Zuring também foi outro fracasso de bola. Eu queria que você me falasse se esse time, eu coloco esse time como a melhor formação que já teve no futebol profissional de Maringá. De todos os times que dos anos 60, esse de 64 para você foi o melhor time? Ou você acrescentaria mais algum jogador aí? Não, esse daí foi um grande time também, mas depois vieram outros, por exemplo, veio o Ademir Rodrigues, veio o Iaúca, que já é de uma outra geração, né? E continuou sendo um grande time também, né? Esse do Ademir Rodrigues, do Iaúca, né? E depois aquela fase do Didi já era do Grêmio Esportivo, do Grêmio Esportes, né? Sim, mas eu estou falando do Grêmio Esportivo. Essa foto aqui, está aqui o Haroldo Jarra. Edson Faria. Então, começa com o Periquito, Edson Faria, Maurício, o Vitão, que era zagueiro, o Haroldo Vitão, Jarra. né? O Haroldo e esse outro aí não estou lembrando agora. Era o Pinduca. É o Pinduca. Que quase não batia, né? Mas ele era muito. Eu falei com o Roderlei, ele me disse que o Pinduca era muito ídolo, né? O torcedor gostava muito do Pinduca, né? É o estilo dele, né? Ele era um brigador, ele não perdia bola, não perdia viagem, como se diz, né? E por cima também, por cima ele era muito bom de cabeça, não era muito difícil. Era uma zaga extraordinária que o Grêmio tinha, né? Os laterais, o Nilo também, um grande lateral. Essa foto é de 63, Messias, e você conheceu muito os dois personagens aí, um jogando, que era o Macário. Eu queria que você me falasse do Ari Bueno de Godoy, que foi um amigo comum que a gente teve, que não está mais entre nós, né? Que ele fazia muito sucesso também no rádio esportivo, né? Principalmente como pista, né? Ele era um ótimo pista, né? Ele nos jogos, inclusive quando tinha briga, ele chegava no meio, o Ari era distribuído, né? E era um grande repórter de pista. Ele foi um grande radialista. Para mim, foi um dos grandes radialistas que passaram por Maringá. Ele, o Cuca, sem dúvida nenhuma, o Ferrari, que são jornalistas
que entraram para a história, né? O próprio Inhojuca, né, na área dele de sertanejo, de apresentação E, do programa. você conheceu o Borba Filho também, Valdir Pinheiro, logicamente, que você trabalhou com ele na Folha do Norte, mas o Borba Filho, que eu conheci, que eu tive, nossa, uma honra ter conhecido o Borba Filho, também foi um grande treinador e era um excelente cronista esportivo, escrevia muito bem também, né? O Borba Filho, quando eu comecei na Folha do Norte como office boy, ele era o editor de esportes, né? Aí depois que o Valdir assumiu, né? E porque o Borba foi para Curitiba, foi ser comentarista da Rádio B2. E de lá é que ele virou técnico de futebol e acabou sendo técnico de grandes times, né? Era um grande Verdade. técnico, né? Maringaense aqui da Seco, filho do Dr. Altino Borba, grande figura, né? Conheci pessoalmente o Dr. Altino, uma figuraça, né? E Que o Borba era... faleceu no Willie Davis, né? Foi num jogo, não sei se foi no Grêmio 1982, Internacional. 1982. Eu Grêmio não lembro se foi Internacional. contra... E Grêmio Internacional, né? A hora que o Grêmio marcou um gol, ele sofreu um infarto na cabine, né? O pai do... Tem uma O pai foto. do Borba. O pai do... Tem uma foto aqui que você vai se lembrar dela, porque é da revista Poisé. Queria que você Zé me falasse Garoto. dela. Esse é o Zé Garoto que vocês fizeram com o Zeferino de Londrina, né? Uma matéria sobre as dificuldades do jogador de futebol quando ele encerra a carreira, né? Então, vocês fizeram essa reportagem, Nós, não foi? nós trouxemos o Zeferino de Curitiba, que foi um goleiro, de Curitiba não, de Londrina, que foi um grande goleiro, e inclusive ele brincou na época, falou assim, que o Zé Garoto era o terror das defesas, né? Inclusive o terror dos goleiros, né? E a gente conseguiu levar os dois, o Zé Garoto já estava bem de idade, estava numa situação difícil, e a gente conseguiu levar os dois à noite no estádio de Davis e tirar uma foto, né? Amarrar uma bola numa linha de pescar e colocamos os dois batendo bola, dando cabeçada, a linha não aparecia na foto, né? E aí fizemos a edição de capa, acho que da edição número 5, né? A glória dos dois, o Zé Ferino pegando a bola e o Garoto cabeceando, né? Mas o Zé Garoto era um craque, ele não era craque, né? Mas ele era um rompedor e fazia gol de tudo quanto era jeito, era impressionante. Foi um dos grandes ídolos da história do futebol de Maringá. E ele é o grande ídolo de 1963 no título paranaense, quando o Grêmio empatou com o Ferroviário, ele fez o gol do empate no final do jogo, né? O 2-2. Foi o Garoto. Exatamente. E ele era líder do time, né? E apesar dele não ser muito alto, ele era muito bom de cabeça, viu? O Zé Garoto era muito bom. Engraxei muitos sapatos do Zé Garoto. Também. Você engraxou o sapato do Zé Garoto, do Roderley, de quem mais? Do Oliveirinha. Do Oliveirinha. Do Haroldo, não, porque acho que ele era um dos poucos que não morava. Os casados não moravam na República. Alguns não moravam na República de Teodoro. E tinha o Oliveirinha, que era um bom lateral esquerdo, mas, coitado, vivia machucado, tinha problema de joelho, né? Naquela época, a tecnologia, a medicina não era tão avançada, não, e ele teve problemas, né? Ele jogava um jogo, aí tinha problema no joelho, mas quando ele estava em forma, era um grande lateral esquerdo, um dos melhores, né, que passaram por aqui, né? Mas eu engracei do Jangada, o Jangada também chegou a morar na República de Teodoro. Era um meio... Jogador tinha e mais de cantor. 2 metros de altura. Jogador e cantor, sambista, né? Mais de 2 metros de altura. Engraxei sapato do Ariston, que foi um ponto esquerdo que veio, acho que Cambará. Ele veio recém-casado e foi morar tinha uma dependência lá na República de Teodoro, que tinha como se fosse um apartamento, um pouco separado dos quartos onde a maioria dos goleiros ficava. E o Ariston, quando veio para Maringá, recém-casado, morou ali, né, uns tempos na República de Teodoro também, engraxei sapato dele. Era um lateral, um ponto esquerda, muito bom. Eu queria te mostrar aqui o Maurício Gonçalves, que foi um grande amigo que nós perdemos, não temos mais Maurício, mas ele deixou seu nome na história do futebol profissional de Maringá e fez uma grande amizade com a gente aqui do Museu Esportivo, fez doação de relíquias, de camisas. E esse jogo é um jogo contra a União Soviética, e o Borba Filho me disse que ele é o autor dessa foto. Ele tinha me dito que ele fez essa foto, o Maurício enfrentando aqui o ataque da União Soviética, o jogo que você esteve presente, né, Messias? Eu tive, mas eu não tenho muita lembrança, porque eu não estava dentro do campo propriamente. Estava lá na galera, né? Então, eu não... Mas eu cheguei aí com o Borba, porque eu era office boy da Folha, e o Borba era o editor do esporte e fotógrafo também. Ele andava com aquela maletona,
E a seleção da União Soviética foi para a sauna, os turcos, os soviéticos foram tudo para a sauna no Samuara, né? E aí eu fui com o Borba, lá o Borba foi fotografar, entrevistar os caras lá, naturalmente com o intérprete, né? E eu fui com ele, então eu vi o Meketev lá, o Yashi, os caras tudo lá na sala, tudo tomando banho lá, do jeito que vieram ao mundo, né? Na sala do Samuara. Eu lembro disso até hoje. Eu fui com o Borba lá, o Borba teve lá. Eles foram lá tomar sala. Mas legal, Messias. Olha, foi muito bacana falar contigo e eu admiro você, sabe, assim, do fato de você ter essa memória legal, ainda, essa boa memória de lembrar fatos daquela época, e te parabenizo por você fazer parte dessa história, porque, cara, você conviveu com esse time, né, com esses jogadores, com a crônica esportiva. Acho que é um motivo de um orgulho, né, uma satisfação para você ter feito parte dessa história, né, Messias? Com toda certeza. E eu me lembro muito bem, né? A tal da memória afetiva, né? A memória afetiva, às vezes ela fica um pouco adormecida, mas quando você reativa ela, você se surpreende com as coisas que você se lembra, né? Basta ver, por exemplo, no meu livro Orelha de Jegue, eu lembro de detalhes da minha infância que até eu me surpreendo às vezes, né? Agora, ô Messias, para adquirir o seu livro, como é que a pessoa deve fazer? Quem está nos. Não, não tá, não é que esgotou porque vendeu muito, é porque a edição foi pequena, né? E eu fiz o lançamento aqui. Eu fiz o lançamento aqui, aí fui para a Bahia, fiz o lançamento na minha cidade de Pintado. Então, eu tenho poucos exemplares, mas não é para vender, porque se eu for vender, não dá. Se eu um dia tiver a possibilidade de tirar uma segunda edição, naturalmente, mais atualizada, aí eu faço um novo lançamento. Mas, por enquanto, eu não tenho mais, assim, para disponibilizar, assim, para venda, não. De vez em quando, algum amigo aparece assim, eu faço, eu entrego, dou, tal, mas não, eu tenho poucos exemplares comigo e eu não queria desfazer deles, não. Não, beleza, a minha parte eu fiz. Tem, mas tem nas bibliotecas aí, porque eu doei para a prefeitura na época, quando o Vitor Simeão era secretário, e pedi para ele levar nas escolas, nas bibliotecas municipais aí. Eu imagino que existem exemplares aí, por aí, né? Mas é isso. Ô, Messias, muito obrigado, viu? Deus te abençoe e tudo de bom. Obrigado por você estar sempre participando da história do Museu Esportivo. Já veio aqui, é um cara que a gente sempre troca umas ideias falando do futebol, falando da vida, né? Falando da imprensa. Bom falar contigo. E a gente vê, através de depoimentos contigo, assim, por exemplo, dá para a gente saber, fazer um panorama de como era a Maringá dos anos 60. Eu tenho um carinho muito grande pela Maringá dos anos 60. Eu também. Quando eu encontro pessoas que conviveram com grandes jogadores da época, com grandes políticos, né? Você teve esse privilégio na vida de... Também, né? Na política também, eu convivi com muita gente na política. Você está em Maringá, você viveu a fase de ouro do futebol profissional e você acompanhou a vida aí, política da cidade, né? Então, muito legal. Parabéns. Tá bom. Valeu, De Paula. Valeu. Obrigado, viu? A honra foi minha. Um grande abraço. Um grande abraço. Valeu. Eu acabei falando com o Messias. Ele está na redação do Jornal do Povo, ele está em horário de trabalho. E eu consegui um espaço para falar com ele, foi muito bacana para saber mais dessa história do futebol profissional de Maringá, notadamente nos anos 60 e começo dos anos 70, quando existiu na cidade o Grêmio Esportivo Maringá. Isso é um personagem já histórico, né? O Messias, que é um amigo que eu tenho e que está sempre ali disposto a falar e a contar suas histórias que estão entrelaçadas com a vida esportiva de Maringá e a vida política. Então é isso aí. A gente fica por aqui e volta em outra oportunidade. E eu agradeço a você que nos acompanhou e te peço para que nos siga nas redes sociais. Nós temos o Museu Esportivo de Maringá no Instagram, no YouTube e no Facebook. Temos o site museuesportivo.com.br. Você indo no nosso site, acompanhando as nossas redes sociais, você vai saber sobre o Museu Esportivo, a vida do Museu Esportivo de Maringá e tudo que gravita no seu entorno, né? Muito obrigado. Deus te abençoe.
É, pessoal, aqui no campo é assim. Passamos a nossa vida lidando com o gado. Sabe o que engorda mesmo o rebanho? O Bovitan da Dispec do Brasil. Na minha fazenda eu confio no Bovitan da Dispec do Brasil para garantir um gado saudável. A Dispec do Brasil está há 40 anos caminhando ao lado dos criadores. 40 anos investindo em pesquisa e tecnologia para produzir os melhores produtos para a pecuária nacional. Eu uso e assino embaixo. Praticidade, qualidade e muito sabor. A nova linha de petiscos da Canção Alimentos vem trazendo cortes especiais, práticos, saborosos e de fácil preparo, feitos para você e sua família se surpreenderem. Não deixe de saborear essa novidade. Canção Alimentos, tocando os corações através do sabor. Tex Encomendas. Precisa enviar uma encomenda para qualquer um desses 7 estados? Consulte a Tex Encomendas. Sua encomenda vai de ônibus que tem horário a cumprir e sua encomenda também. Com a Tex Encomendas, você sabe a hora que vai chegar. Tex Encomendas. Ligue 44-3221-1111. Com Tex é rapidinho.